Fala, moçada, tudo bem com vocês? Então, o nosso objetivo no vídeo da aula de hoje é falar um pouco sobre essa instituição tão importante dentro do direito internacional, que é a Organização das Nações Unidas. Nós estamos vivendo um momento muito delicado, tanto na questão da política internacional, na relação entre os estados, então, considerados soberanos dentro do direito internacional público, e principalmente com a questão de conflitos e guerras. Inicialmente, né, convido os senhores a assistirem as nossas outras aulas, nossos outros vídeos, principalmente dois vídeos que eu acho bem interessante. O primeiro é que fala sobre o conflito e guerra da Síria, que traz um pouco desse contexto de que nem tudo é tão simples quando nós falamos em direito internacional, e o outro é sobre os direitos, então, que decorrem na questão da guerra. Quando um Estado está guerreando contra o outro, não vale tudo, ele não pode fazer tudo o que ele quer. Então, eu acho interessante. Joia? Então, já informo os senhores que eu vou deixar depois esse material compartilhado aqui embaixo, vou deixar enviado para os senhores, tá? Podem ficar tranquilos a respeito disso. Tem aí nosso canal no YouTube, né, onde vai ficar esse vídeo, assim como também o meu contato, caso seja necessário algum contato, alguma dúvida, pode mandar também aqui embaixo a pergunta, não tem problema nenhum. Joia, moçada? Então, quando nós falamos em Organização das Nações Unidas, ou simplesmente Nações Unidas, ou ainda ONU, alguns fatos merecem aí destaque. A ONU, ela é essa organização internacional, ela tem um caráter permanente, ela é intergovernamental, ou seja, ela não pertence a um único Estado, ela tem uma personalidade jurídica própria. Joia? Além disso, ela tem esse cunho universal, então ele extrapola fronteiras, extrapola língua, extrapola nações, e assim, culturas e assim por diante. E quando nós falamos em ONU, nós estamos falando aí que a ideia é congregar essa generalidade dos estados, né? Uma vez que não há uma unanimidade quando nós falamos em estado, em cultura, língua, política e assim por diante. Só que a grande finalidade, quando nós falamos da ONU, é essa busca por preservação da paz entre todas as nações, estimulando a solução pacífica dos conflitos, a busca por essa segurança coletiva e assim por diante. Só que quando nós nos deparamos com essa questão da ONU, ponto que merece muito destaque é explicar a sua origem. Se nós entendermos um pouco mais quanto à origem da ONU, nos facilita no conhecimento do atual momento que nós estamos. Primeiramente, a origem da ONU não é propriamente dita a ONU, né? Nós temos inicialmente a chamada Liga das Nações, também foi chamada naquele tempo de Sociedade das Nações. A Liga das Nações, ou Sociedade das Nações, foi a grande percussora da criação da ONU. A Liga das Nações ela foi criada em 10 de janeiro de 1920. Observa o momento de criação, pós Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ocorreu de 1914 a 1918. E aí você me fala assim, tá, mas por que então que a Liga das Nações foi criada pós Primeira Guerra? Olha, na Primeira Guerra Mundial, os estados, então, começaram a observar a necessidade de unificação, que um estado isolado, ele não tem como, ou não há meios dele receber apoio de outros estados. Então, a ideia de uma criação de uma liga trazia o objetivo que, se um estado deste fosse atacado, todos os componentes dessa liga poderiam o proteger. E o que acontece? Esta ideia de Sociedade das Nações, ou Liga das Nações, ela veio de um ideal norte-americano. O presidente, então, dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, né, presidente na meados de 1920, deu a ideia de criação da ONU. Entretanto, ele não conseguiu
fazer parte ou participar dessa liga, porque não teve a aprovação no Congresso Nacional por 2/3, a maioria absoluta lá na época. Então, o que aconteceu? Fez parte da Liga das Nações Inglaterra, isso no momento, os chamados membros fundadores, Inglaterra, França, Itália e Japão. Então, esses 4 estados criaram a Liga das Nações, deixando de fora aí outras grandes potências naquele tempo. A exemplo, a própria União Soviética e os Estados Unidos. Como membros não permanentes, aí está um detalhe, então eu tinha 4 membros fundadores da Liga das Nações e 4 membros não permanentes, que eram eleitos de 3 em 3 anos, que eram mais 4 membros. E esses membros eram Bélgica, Grécia, Espanha e, adivinhe se quiser, um dos primeiros membros permanentes da Liga das Nações foi o Brasil. Isso lá em 1920. Então, nós tínhamos 8 estados, o tempo inteiro, então, comandando essa Liga das Nações, 4 permanentes e 4 não permanentes, eleitos a cada 3 anos. O que acontece? A Liga das Nações foi colocada em xeque, e até antes um pouco de explicar essa questão de ser colocada em xeque, a Liga das Nações ela é fruto do Tratado de Versalhes, feito então em 19 e ratificado em 1920, né? O Tratado de Versalhes, em um resumo muito gritante, e eu prometo aos senhores que eu gravo uma aula só sobre o Tratado de Versalhes, que eu acho que, dentre os tratados internacionais, ele justifica, dentro de aspas, bastante o porquê da Segunda Guerra Mundial, né? Então, o Tratado de Versalhes, assinado em 19, ou seja, pós Primeira Guerra Mundial, trazia que essa ideia de criação da Liga das Nações. E lá, além disso, trazia então como grande culpado da Primeira Guerra Mundial a Alemanha. E inclusive, esta culpa, né, reconhecida então da Alemanha quanto à questão da Primeira Guerra Mundial, trouxe consequências drásticas à nossa história. A primeira delas é que a Alemanha, então, teve que entregar, dentro de aspas, 13% do seu território aos estados, então, do qual ela guerreou. E entre outras consequências de indenização financeira. Tem um livro muito interessante de um comandante alemão, na época que ele falava assim, como fundamento pré-Segunda Guerra Mundial, ele falava, olha, o dia de hoje foi horrível, foi muito pior do que ontem, mas eu sei que o dia de amanhã será muito pior. Essa perspectiva alemã de assumir o resultado, né, da guerra, e a gente sabe que a guerra traz resultados assim gravíssimos, fundamentou então a criação até mesmo do Estado nazista, né, que ascendeu ao poder em meados de 33, na verdade desde antes, né, no fim da Segunda Guerra Mundial. O Estado nazista já teve terreno fértil para poder trazer suas discussões, mas em 33 a grande ascensão ao poder do nazismo, então a ideia de rasgar a Constituição democrática, né, a Constituição alemã. Então, assim, quando a gente fala em Liga das Nações, a gente tem que entender que ela trouxe um aspecto muito interessante. E por que ela foi, então, desfeita em meados de 42? Porque na Segunda Guerra Mundial, a Liga das Nações se mostrou ineficiente. Alguns o chamavam de Clube da Luluzinha. Olha que ridículo, né? Não na tradução literal, mas seria por clubinho. Por quê? Nós tínhamos estados que faziam parte, então, Inglaterra, França, Itália e Japão como membro permanente, e os outros membros que passaram por lá, mas que não haviam uma relevância bélica, econômica, não eram grandes potentes. Então era aquela, olha, eles estão se unindo, olha, não vou nem usar o que eu pensei, mas tipo, grandes coisas, se você entendeu. Pequenas economias, pequenas forças bélicas, assim por diante. Em contrassenso, no Tratado de Versalhes, por exemplo, com a ideia de tirar todas as forças militares da Alemanha, foi limitada a 100 mil soldados. Então, assim, você tinha todo um ambiente propenso a estourar uma Segunda Guerra Mundial, para a ascensão do nazismo e assim por diante. Beleza, por que está dizendo isso? Porque a Liga das Nações ela traz na sua carta de estrutura muita proximidade com a própria ONU, inclusive com a questão dos órgãos da ONU.
tá? Ele se mostra ineficaz porque diante da Segunda Grande Guerra, onde nós tínhamos as potências envolvidas, ela se mostrou ineficiente. Não trouxe resultado, sendo então extinta assim em 1942, lembrando em conta que a Liga das Nações não compunha a ex-União Soviética e muito menos os Estados Unidos. Daí então o porquê de grande parte do fracasso da Liga das Nações. Além disso, nós temos, então, como fomento de origem da ONU, a própria Conferência de São Francisco. Entretanto, vários foram os encontros e conferências antes da criação da própria ONU, tá? A Conferência de São Francisco, então, de 1945, ela viabilizou, então, essa adoção por uma unanimidade da chamada Carta das Nações Unidas e ainda do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, criando a ONU em meados de outubro de 45. A ONU, então, com sede nos Estados Unidos, em Nova York, assim como outros escritórios esparramados pelo mundo, ela é custeada, então, por outros estados, e ela traz, então, na sua Carta da ONU, logo no artigo 1º, os propósitos. Os propósitos, então, previstos lá no artigo 1º da ONU, expressos nos seus incisos, está lá, manter a paz e segurança internacional. Então, nós poderíamos falar que o principal propósito da ONU é manter a paz e segurança internacional. Lembra que aqui nós estávamos temerosos com os resultados da guerra. Só que com detalhe, tá? Estados Unidos, então, convoca todos os estados a fazerem parte dessa instituição, a assinarem a Carta da ONU e depois, então, como fundamento para pôr fim à Segunda Guerra Mundial, envia 2 bombas atômicas em Nagasaki e Hiroshima, com o fundamento de pôr fim à Segunda Guerra Mundial. Eu não vou entrar no mérito da questão da bomba, porque daria um outro vídeo, né, a respeito do tema, então eu não vou entrar nisso, beleza? Mas é um pouco contraditório. A própria criação da ONU, a sua efetividade e ainda a questão dos atos dos estados que fazem parte, chamados membros permanentes, por exemplo, do Conselho de Segurança, são extremamente contraditórios. Beleza, manter a paz e segurança internacional. Desenvolver, então, as relações amistosas entre as nações, baseadas no respeito ao princípio da igualdade de direitos e de autodeterminação dos povos. Aqui tem muito a ver com a questão da soberania, de um Estado não poder intervir em cima de outro, a igualdade de direitos, né? A exemplo aqui, todos os membros têm um voto na Assembleia Geral e assim por diante. Conseguir, então, uma cooperação internacional para resolver os problemas internacionais, e aí ele traz toda a extensão das frentes da ONU, tá? Caráter econômico, social, cultural, direitos humanos, as liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua e religião. Esta ideia do fomento da cooperação internacional deu, inclusive, um terreno muito fértil para a criação da chamada Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, que compõe, basicamente, 33 cláusulas, né? E essas 33 cláusulas nada mais são que um Ctrl+C, Ctrl+V, dentro da nossa Constituição Federal, no artigo 5º. Depois você procura aí, joga lá e procura, Declaração Universal de Direitos Humanos, dá uma lida nele, dá a lida no artigo 5º. Nesse momento, então, Ulisses Guimarães deve estar revirando no túmulo, falando, porra, tá falando que eu fiz Ctrl+C, Ctrl+V? Joia? Próximo propósito, então, ser um centro destinado a harmonizar as ações das nações para a consecução desses objetivos. Ou seja, nossos objetivos são esses propósitos, então nós vamos fazer aqui um clube, uma organização para fazer valer esses propósitos. E aí, o que acontece? Para se cumprir esses propósitos aqui, a Carta das Nações Unidas, então, trouxe os princípios. Olha, como nós vamos fazer para alcançar aqueles propósitos? Joia? Então, o primeiro dele é igualdade de todos os Estados-membros. Não importa se é uma grande potência, não importa se é uma grande economia, não importa se tem um grande poder bélico, não importa se tem um grande território, não importa. Todos aqui são iguais. Enfim, eis a hipocrisia. Todos são iguais. E esta igualdade, ou a justificativa dessa igualdade, pode ser retratada quanto à organização dos órgãos da ONU, a exemplo, novamente, da Assembleia Geral da ONU, onde é possível o envio de 5 representantes de cada Estado-membro, entretanto, há apenas um voto por Estado-membro, ou seja, só um membro por Estado-membro vota, mostrando então que não importa se é uma grande potência ou uma pequena. Joia? Além disso, a observância da boa-fé nas obrigações assumidas de acordo com a Carta. Então, se você faz parte, você tem que cumprir as regras.
a solução pacífica de controvérsias. Lembrando que nós vamos, ainda no vídeo de hoje, na aula de hoje, analisar um pouco sobre o Conselho de Segurança da ONU. A questão de qualquer tipo de violência, e violência que eu digo aqui, guerra, etc., é a última consequência. Nós não falamos no uso da força quando nós falamos de direito internacional público, tá? Nós devemos sempre buscar a solução pacífica das controvérsias, e aí se entende dos conflitos. O próximo princípio traz gritantemente essa proibição, a proibição da ameaça ou do uso da força contra a integridade territorial ou a dependência política a qualquer Estado-membro ou a qualquer outra ação incompatível com os propósitos das Nações Unidas. A assistência às Nações Unidas, ou seja, agora é o contrário, nós ajudamos as Nações Unidas, nós Estados-membros, a assistência às Nações Unidas em qualquer ação levada a efeito de acordo com a Carta e a abstenção de dar auxílio a Estado contra a qual as Nações Unidas agirem de modo preventivo ou coercitivo. Ou seja, você faz parte do grupo. Se um Estado não está agindo de acordo com a Carta, ele será punido, né? Nós temos várias ferramentas sem ser uso da violência. E você tem que estar junto com a gente. Esta que é a ideia deste princípio. Além disso, este sexto princípio chama bastante atenção, porque quando nós começamos a discutir sobre direito internacional público, a palavra-chave é o chamado consentimento. Ou seja, quando um Estado quer fazer parte de um tratado internacional, lembrando que o tratado internacional traz a ideia de genérico, né, a questão do título, quando nós falamos disso, então eu não poderia, um tratado internacional não gera efeitos jurídicos àqueles que não fazem parte. Essa é a regra geral. Entretanto, o princípio sexto diz então que a observância dos preceitos dessa carta pelos não membros, ou seja, aqueles que não fazem parte e não fazem parte da ONU, não assinaram a carta, tem que respeitar. Então, isso gera um pouco de contrassenso, tá? Além disso, a não intervenção das Nações Unidas em assuntos que dependam essencialmente da jurisdição interna de qualquer Estado. A ONU, ela não vai interferir no sistema político, no sistema judiciário, no sistema administrativo e assim por diante. Ela não pode interferir. Inclusive, houve até mesmo a extinção de um de seus órgãos, que é o chamado Conselho de Tutela, porque não poderiam outros estados gerirem um estado, né? Eles podem auxiliar, por exemplo, na queda de um presidente, de um ditador, outros estados podem auxiliar num processo de eleição democrático, na reestruturação de um outro país. Lembra que é um apoio, ele não vai estar falando, olha, esse estado agora é meu, estou aqui, ó, tutelando ele. Isso não pode. Joia? Quanto aos membros da ONU. Os membros da ONU são divididos em dois grupos, tá? Primeiro grupo, chamado então de membros originários ou membros originais. Esse primeiro grupo é composto de 51 membros. Esses 51 membros, então, eles assinaram a Carta da ONU lá em 45, ou ainda, né, a Declaração das Nações Unidas no 42, tá? É bacana que esses membros são chamados de membros fundadores da ONU. E dentre esses membros fundadores, um deles é o Brasil. E eu chamo a atenção que o Brasil é tanto membro fundador da ONU como membro fundador da Liga das Nações, mostrando então que o Brasil ele sempre teve na esfera internacional uma representatividade nessa busca por solução pacífica dos conflitos, como um país que apoia esses ideais da paz e assim por diante. Joia? E o segundo membro, esse segundo grupo de membros são os membros que foram, então, adentrando a ONU depois, tá? De acordo lá com o artigo 4º, falando, então, que eles são amantes da paz, que eles buscam, então, a solução pacífica e assim por diante. Lembrando que a ONU ela é aberta a todos os Estados-membros. Os últimos, então, que ingressaram, né, na ONU foram a Suíça, em 2002, o Timor-Leste, depois Montenegro e, por fim, o Sudão do Sul, em 2011, tá? Hoje, nós temos, então, 193 Estados-membros. Nós temos alguns chamados de países observadores, ou seja,
eles não são membros da ONU, entretanto, eles participam da Assembleia Geral da ONU, tá? Então, não são considerados membros. A Anguila, Bermuda, Aruba. E aí, no material, tem o porquê que ele não faz parte. Lembrando, para ser considerado um Estado, ele tem que ter 3 elementos básicos, não é isso? Um território, um povo e uma soberania. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, a Palestina. A Palestina não é membro da ONU, é apenas um país observador, porque ele é questionado a questão do território, assim como acontece com Taiwan, né? Agora, um ponto que eu acho interessante é o Vaticano. O Vaticano, então, ele é considerado um observador permanente e ainda tem direito a voto, tá? Nós temos outros estados aí que em conflito, como Congo do Norte, essas divisões que foram acontecendo aí e acontecem o tempo inteiro, né? Não com tanto holofote como nós temos na atual situação do qual nós estamos vivendo neste momento entre a questão na Rússia, mas que eu acho que mereceria, só que é tanto expert discutindo que mereceria uma hora falar com carinho, né, até mesmo da história da Rússia e explicar essa questão do porquê, né? Não é tão simples, não é só OTAN, tal, mas enfim, deixa para os especialistas. Quando nós falamos, então, na ONU, a ONU ela é subdividida em alguns órgãos, tá? Nós temos a Assembleia Geral da ONU, o Conselho de Segurança, que nos últimos dias aí ficou bem em pauta, em discussão, né, a própria Assembleia e o Conselho. Nós temos o SESC, que é o Conselho Econômico e Social. Nós temos ainda lá na Carta da ONU o chamado Conselho de Tutela, CT, hoje com uma aderência muito mais ao chamado Conselho de Direitos Humanos, que funciona e não o Conselho de Tutela, o CIJ, que é a Corte Internacional de Justiça, e o Secretariado. Vamos dar uma passada rápida em cada uma deles, diante da importância, principalmente dos 2 primeiros órgãos, tá? A Assembleia Geral da ONU, então, ela é composta por todos os membros da ONU, tá? Lembra, membros observadores sem direito a voto e os membros da própria ONU. Cada membro, então, ele pode enviar 5 representantes, mas não confundam 5 representantes com a questão do número de votos, tá? São 5 representantes, entretanto, cada membro tem direito apenas a um voto. Lembrando que os membros observadores não votam. Quando nós falamos em Assembleia Geral, como o próprio nome traz, ele já é considerado o grande parlamento das Nações Unidas, é onde se discute todo tipo de assunto que envolve a Carta da ONU. Além disso, eu acho que um ponto que merece destaque é que as reuniões elas ocorrem de setembro a dezembro, tá? Todo ano, só que é possível a chamada sessão extraordinária, que acabou de acontecer há dias atrás. Há dias atrás, então, nós tivemos então a necessidade da convocação para uma sessão extraordinária para se discutir o que estava acontecendo. Uma vez que é o que eu vou explicar já já no Conselho de Segurança, não se mostrou eficaz, não ia sair nenhum tipo de resolução lá, teve que chamar o Conselho, ou a Assembleia, tá? Eu vou explicar o Conselho e volto para explicar o que aconteceu nos últimos dias na questão da Assembleia. O Conselho de Segurança da ONU, ele é composto por 15 membros. Lembrando que esses membros fazem parte do grande número da ONU. Beleza. Nós temos 5 membros permanentes, que é a China, França, Rússia, lembra, ex-União Soviética, Reino Unido e Estados Unidos. Esses 5 membros permanentes estão lá na ONU desde o momento da sua criação. E aqui, entre esses estados, nós estamos falando, então, que nós temos os ganhadores da Segunda Guerra Mundial. China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos. Os vencedores. E aí, observe, então, como membros permanentes, esses 5 membros que não são substituídos desde a criação da ONU, nós temos 2 potências, Rússia, Estados Unidos, 3, né? E a China. Com um detalhe, China com aproximação com Rússia e Estados Unidos com aproximação do Reino Unido e França. Então, olha o rachão que nós temos dentro dos membros permanentes. Joia? Vocês vão escrever quando entender a questão do poder de veto. E ainda nós temos 10 membros não permanentes,
que são eleitos, então, a cada 2 anos pela Assembleia Geral. E aí há uma divisão que vem, agora vai ser daqui, agora vai ser da lá, vai ser de lá. É bem complexo esse processo, mas a questão de quantificação de onde vai vir o quê, mas é interessante. E neste momento nós temos um representante, né? O Brasil é membro não permanente do Conselho de Segurança. Novamente está lá na cadeirinha. Cada membro, então, envia um representante e cabe ao Conselho de Segurança as principais decisões. Sabe por que eu digo isso? A Assembleia Geral da ONU ela é considerada o órgão mais importante das Nações Unidas. Por que ele é considerado o órgão mais importante? Porque há a composição de todos os estados. Todos os 193 Estados-membros fazem parte. Não são 15, não são 10, são 193. Então, a Assembleia Geral da ONU ela é considerada o órgão mais importante. Entretanto, o Conselho de Segurança da ONU é o órgão que toma as decisões mais importantes. Sabe por quê? Dentre as decisões que o Conselho de Segurança toma, nós temos a declaração de guerra e a declaração de paz. Olha que diferença. Então, este órgão, ele tem uma responsabilidade ímpar dentro da ONU. Ele pode recomendar que as partes cheguem a um acordo por meio pacífico. Ele fala, não é bem assim, senta e conversa. Ele exerce, ele mesmo, a investigação, ele pode enviar comissão, ele pode mandar representante, até mesmo o secretário-geral da ONU, para poder averiguar a situação que está acontecendo. Quando nós já temos um litígio ocorrendo, ele pode tomar as medidas com o objetivo de prevenir que continuem ocorrendo as situações de hostilidades que nós chamamos, tá? Ele pode determinar o cessar-fogo, ele pode autorizar o envio de observadores militares, ele pode mandar uma força de manutenção de paz. Então, ele tem um papel importantíssimo quando nós temos um conflito. E aí, agora, nós temos duas situações bem complexas. Havendo necessidade, ele pode, então, adotar chamadas medidas coercitivas não militares, tá? Ou seja, ele pode impor embargo, sanção econômica, isso para tentar, então, engessar o Estado que está descumprindo a carta. Porque o Estado precisa de dinheiro para se manter com práticas de justiça, seja guerra, conflito. Se eu engesso econômico ela, já dou enfraquecido. Entretanto, se houver uma situação de ameaça à paz, e aí que já ultrapassou essa primeira situação, ou a ameaça ou ruptura, ou ainda um ato, né, de agressão, ou seja, um bombardeio assim de dinheiro, o Conselho de Segurança ele pode autorizar, à luz lá do capítulo 7º, o uso de força armada para fazer cumprir sua determinação, ou seja, para. Ele chega, arregaça e fala, para. Enfim. Pode ainda determinar, de acordo com o mesmo capítulo 7, o estabelecimento de tribunais penais internacionais com o objetivo de processar e julgar pessoas acusadas de grave violação. Essa situação, hoje, nós entendemos pela atual sistemática do avançar do direito que poderiam ser considerados como tribunais de exceção. Sabe por quê? Eu não posso criar um tribunal para julgar. Eu tenho que pegar um caso e levar a um tribunal para ser julgado. Então, a criação desses tribunais que nós tivemos de Nuremberg e tal, hoje são questionados a sua validade quanto à questão da proibição dos tribunais de exceção. Então, assim, é um problema. Agora, o que eu quero discutir, e eu tenho que fazer essa meta para chegar, é isso daqui. Como ocorre a tomada de decisões deste órgão, do Conselho de Segurança da ONU. Então, este órgão que toma as decisões mais importantes dentro da ONU. Ó, as questões processuais são tomadas pelo voto afirmativo de 9 dos 15, tá? Lembrando que a carta não discrimina o que são questões processuais dos demais outros assuntos. E aí está a questão. E as decisões em todos os outros assuntos que não sejam processuais são tomados pelo voto afirmativo de 9 dos 15 membros. Ah, beleza, professor. Inclusive dos membros permanentes. E aí está a questão. Por exemplo, uma decisão que versa sobre cessar-fogo, que versa sobre eventual autorização de retaliação e assim por diante, depende de 9 dos 15. Beleza, até que é uma composição boa. Entretanto, ele precisa dos 5 votos
afirmativos dos membros permanentes. O que isto quer dizer? Eu preciso de uma unanimidade de pensamento das grandes potências. Rússia, Estados Unidos, olha aí, ó, e China. Então, quando eu estou discutindo no atual momento uma forma de retaliação à Rússia pelas práticas que ela tem cometido contra a Ucrânia, se assim couber, eu precisaria do próprio voto da Rússia. Então, se ela veta, acabou. Como é que ela vai responder? Por isso que foi, então, tentado levar algumas medidas para serem analisadas na Assembleia Geral da ONU para tentar pular isso. Entretanto, as questões discutidas na Assembleia Geral não têm a mesma força, tá? Agora, não confundam o poder de veto com a abstenção. O fato de não votar não é veto. No veto, ele tem que falar, eu voto contra uma medida. Entendeu? Então, imagina, qualquer medida para ser tomada nesse atual momento precisaria dos 5 votos dos membros permanentes. E então, nós voltamos a discutir essa questão dos membros permanentes, essa questão das ideologias políticas diferentes entre China, Rússia e Estados Unidos, que geram um efeito monstruoso, tá? Além disso, antes de eu entrar no SES, e essa é uma parte que eu vou dar uma aceleradinha, antes de falar nisso, aquela situação do ataque sírio à França, na mesma noite teve uma retaliação na Síria sem autorização do Conselho de Segurança. Então parece que hoje os estados, as grandes potências, têm tomado decisões sem cumprir o que a carta determina. E quando eu digo que parece, é que eles estão, tá? Não é parece no sentido de, eu acho, não tem achismo. Eles não pedem mais autorização, têm cometido aí, então, a autotutela quando se discute em conflitos internacionais. O SES, chamado de Conselho Econômico e Social, ele é composto, então, por 54 membros da ONU, eles são eleitos pela Assembleia Geral por um período de 3 anos. Cabe reeleição. Cada membro, então, ele tem direito a enviar ao órgão um representante, tá? Ele busca aí uma melhora na qualidade de vida, na questão de progresso, desenvolvimento, discussão de saneamento básico e assim por diante. Ele tem essa ideia de ampliar. Dentro do Conselho Econômico e Social, nós temos aí outras frentes, por exemplo, o FMI faz parte do SES, tá? Então, ele busca essas questões econômicas, sociais, sanitárias, aquela ideia de que todos somos juntos, vamos crescer juntos, vamos ajudar quem precisa e assim por diante, tá? E observada, obviamente, as questões culturais, tá? De língua, raça, sexo, assim por diante. Eles fazem os relatórios e estudos, onde analisam. Alguns anos atrás, o Brasil, né, foi citado no SES quanto à questão de saneamento básico. Então, estados que possuem saneamento básico baixo são criticados na esfera internacional. Nós temos as reuniões anuais, né, que são as ministeriais, e temos o Fórum Bienal. O Fórum Bienal é aquele que a galera vai para a porta manifestar e assim por diante, tá? Além disso, nós podemos pontuar novamente algumas entidades que fazem parte desta área da ONU, como o FMI, né, que é o Fundo Monetário Internacional, do qual nós já devemos muito dinheiro há tempos atrás, a OMS, a OIT, entre outras organizações, com a ideia de criação de frentes para discussão de temas mais específicos. O Conselho de Tutela, ele vai estar no material, mas hoje nós falamos que ele, em tese, não poderia existir mais, tá? Ele era composto pelos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança e o objetivo do Conselho de tutela era administrar estados que não conseguiam se administrar sozinhos ou que buscavam uma eventual independência, tá? Hoje, nós falamos que, pelas regras da soberania e da autodeterminação dos povos, o Conselho de Tutela não pode existir, sob pena, então, de sobrepor os interesses de um Estado. Para vocês terem ideia, a última vez que o Conselho de Tutela foi usado foi em 44, ainda na época da Liga das Nações, quando nós tínhamos, então, as Ilhas Palau, tá? Então, por isso que nós falamos que o Conselho de Tutela, muito embora esteja previsto na Carta da ONU, porque é uma cópia da Carta da Liga das Nações, hoje nós não temos mais, tá? O CIJ, a Corte Internacional de Justiça, ela é composta de 15 juízes, de independentes nacionalidades, tá? O objetivo do CIJ são 2,
Nós temos aí, vou deixar o material, depois vocês vão lendo com calma, tá? Nós temos um caráter inicial de dar parecer, analisar situações e assim por diante, e um contencioso, ou seja, que é aquele que já tem conflito. O CJ, ele fica em Haia, lá na Holanda, né? E ele exerce, então, a sua função de forma permanente, tá? Nós temos umas férias do Poder Judiciário, igual nós temos no Brasil, mas ele exerce de forma permanente. Nós temos uma composição de direção, que está no material de apoio, vou deixar. O que eu quero chamar a atenção é este aqui. O mandato, então, ele é de 9 anos para cada juiz e cabe reeleição por igual período. Nós temos aí o Antônio Augusto Cansado, que deve ser muito cansado, brincadeira, com todo respeito. O Antônio Augusto Cansado, ele é um brasileiro, ele foi eleito em 2009, tá? E aí ele foi reeleito em 2018. Então, nós temos um juiz também brasileiro no CJ. Ele tem uma carreira fantástica, tá? Ele, o próprio Rezec, dentro da esfera internacional, possuem carreiras brilhantes, né? E como eu disse, ele tem duas funções, uma, então, destinada a resolver o litígio, e outra que é direcionada à face consultiva. Olha, isso está certo, não está certo, tá? Todas as questões são decididas por maioria dos juízes que participam, e havendo empate, então, o presidente ou o juiz que funcionar no seu lugar decide. A ideia do juiz ad hoc, para quem faz concurso, já caiu isso em vários concursos. Quando nós falamos em juiz ad hoc, então, se um dos estados não tiver um representante, um juiz daquela, ele pode ser nomeado um juiz daquela nacionalidade. Então, por exemplo, vamos supor, o Brasil leva um conflito ao CJ, mas não tem juiz. E aí a Argentina, que é o país conflituoso, tem. O que eu faço? Olha, a Argentina tem, eu quero um juiz ad hoc. Beleza? Ele pode abrir mão desse direito, mas você imagina, você vai querer ter um juiz da sua nacionalidade. Ponto que merece bastante destaque é esse daqui. Para que seja levado um conflito ao CJ, as partes têm que querer fazer parte, como se fosse uma cláusula arbitral, ou no tratado, ou levar o litígio ao CJ para ser julgado, tá? A decisão do CJ, ela é definitiva e não cabe recurso, tá? Nós temos aí o chamado pedido de interpretação, que funcionaria como se fosse uns embargos de declaração na nossa forma, e ainda a questão de revisão, como se fosse uma rescisória. Se você mostrar aí que aconteceu algumas situações em específico, ação, erro, assim por diante. Joia? O secretariado. O secretariado é o cara que leva a bandeira da ONU, o chamado secretário-geral da ONU, faz parte do secretariado. O secretariado, ele faz essa parte de organização, marca a sessão, marca os horários, faz a comunicação, envia as cartas e assim por diante. E o grande diplomata da paz é o secretário-geral da ONU, né? O atual secretário-geral da ONU é o Antônio Guterres, né? Ele veio pós-Ban Ki-moon, uma gestão bem interessante. O Antônio Guterres, ele é um português, ele tem uma formação política um pouco diferente dos demais, porque ele já foi de oposição, já foi não sei o quê, mas ele tem uma situação bem pacífica nas suas discussões. Tá? O secretário geralmente é o porta-voz que busca a paz na discussão. Então, ele leva a bandeira da paz. Onde tem um conflito, ele deve estar lá para poder discutir. Tá? Ele é composto pelo secretário-geral e os funcionários da ONU. Tá? Esse secretário-geral da ONU, ele é indicado pela Assembleia Geral mediante uma recomendação do Conselho de Segurança. Tá? Ele pode ficar por 5 anos e aí é renováveis por mais 5. Ele é presente em todas as reuniões, seja da Assembleia Geral, do Conselho de Segurança, ele tem a função de comparecer em todos esses órgãos da ONU. Moçada, vou finalizando por aqui a nossa aula de hoje, nesse vídeo que buscou um pouco explicar a questão da ONU. Deixo aqui novamente o meu convite para os senhores acompanhar o nosso canal, ver os vídeos anteriores e, em caso de sugestão de temas, pode mandar aqui embaixo que nós vamos analisar e, de repente, fazer para os senhores. Joia, moçada? Muito obrigado por você que acompanhou até agora o nosso vídeo. Deixo aqui meu abraço para todos os senhores. Valeu!